Quase todo mundo enxerga a ruptura do divórcio como um fim, né? Mas, com a minha experiência pessoal e profissional, eu acredito que a vida super continua. E talvez o maior desafio não seja exatamente assinar um divórcio, mas se reconhecer, se encontrar, se reconectar consigo mesma e recomeçar. E é sobre recomeços reais que a gente vai conversar hoje no Entre Nós. E eu não poderia convidar ninguém diferente de você, Suelen Alencar. Seja muito bem-vinda. Ela que é psicanalista e trabalha isso de uma forma bem autêntica, verdadeira. E é por isso que realmente eu fiz esse convite para você hoje. Não podia ser para outra pessoa, Suelen. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. E eu tô muito honrada de estar aqui. Eu falei também, nossa, com a vida corrida. Mas eu falei, não, eu quero muito ir, porque é um convite da Érica e é um tema super interessante. Eu acho que pode agregar muito na vida das pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir sobre isso. Então, vamos lá. E eu espero que seja muito rico. Eu vou fazer o possível aqui para entregar muito conteúdo bom para quem está assistindo. Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida. E a gente já vai começar, então, te perguntando, né? Algo muito simples, mas bem profundo. O que uma ruptura costuma destruir primeiro? O relacionamento ou a identidade da pessoa? Olha, essa pergunta, ela meio que induz a gente, porque parece muito óbvio, né? Que primeiro a gente perde um pouco da nossa identidade, né? Para depois a gente perder o relacionamento, né? E acaba que um leva até o outro. Mas é claro que existem casos e casos. Então, tem casos em que, na verdade, o relacionamento já nem existia, né? A identidade da pessoa era aquela ali, mas aquele relacionamento, até para quem vê de fora, porque eu acho que quando a gente tá de fora da relação, a gente consegue ver coisas que quem tá dentro da relação não percebe, né? Então, às vezes a pessoa de fora já fala assim, gente, mas não existe, né? Aí eu vou dar um exemplo assim, tipo, o cara não trata a mulher com respeito, tá todo mundo vendo que não tem carinho ali, né? Então aquela relação já não existe e às vezes a pessoa que tá ali envolvida naquilo ali, ela acredita que existe, ela tá se enganando ou ela tá cega, né? Emocionalmente falando. Então, pode ser um pouco de cada um, mas geralmente é a identidade. Geralmente a pessoa vai se perdendo, ela vai se deixando de lado, ela vai permitindo ser, às vezes, até consumida por um outro, aí falando até de relacionamentos mais abusivos ou coisas do tipo. Então, e aí a pessoa vai perdendo a própria identidade. Então, na ruptura ali, que muitas vezes é o que acaba sendo até mais traumático, é que a pessoa, ela já tá sem a identidade. E agora ela tá sem o relacionamento. Então, ela se vê ali perdida. Exatamente. Pois é, a sensação que eu tenho é que a gente sabe que ambiente molda pessoas também, né? E às vezes o ambiente daquele relacionamento também molda a pessoa. E às vezes essa pessoa, ela realmente nem se conhece. Ela se perde completamente, ela segue ali aquele modelo, aquela rotina, aquela família, aquele contexto, aquele ambiente. E ela não se enxerga, ela não se encontra, ela não se percebe, ela vai vivendo no automático, vivendo como se fosse assim no modelo e do jeito que aquela família caminha, que aqueles familiares fazem, e ela nem se encontra, ela nem se enxerga, ela nunca se olhou no espelho. O que eu gosto? Quem eu sou? Sim. Né? O que é Principalmente importante depois de pra mim? relacionamentos longos, né? Em que às vezes a pessoa está há muito tempo naquele relacionamento, já construiu uma família, tem filhos, e ela realmente não se vê mais sem aquele contexto. Então, ela realmente, quando se imagina, eu preciso tomar uma decisão, ou eu preciso sair dessa relação, ela se vê assim, mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou, né? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho com quem. Então, ela realmente se vê perdida, né? Exato. Então, realmente, é um momento em que a pessoa precisa se olhar para si, se reencontrar, ou até mesmo assim, talvez esse reencontro ele vai acontecer ao longo do tempo. Não é algo que ela precisa se reencontrar, entender a sua identidade para depois tomar uma decisão. Porque às vezes a pessoa vai ficar esperando isso e dentro do ambiente, que foi o que você trouxe agora, ela está sendo moldada para continuar ali, para aceitar aquilo ali. Então, muitas vezes ela tem que seguir em frente e depois ela vai vendo o que ela faz ao longo do caminho. Que são coisas que ela não enxerga, né? Que ela nem imagina. Esse é o ponto. Porque quem tá vivendo ali um relacionamento, enfim, o divórcio às vezes ele acontece há muito tempo e ela continua ali, né? Enfim, já aconteceu, só não saiu de casa, né? Só não efetivou. Sim. E aí, quando ela tá ali naquele relacionamento, ela realmente não enxerga como que vai ser se ela sair dali. Ela não se enxerga saindo dali, ela não enxerga que a vida continua a partir dali, né? Minha vida é essa daqui, eu só conheço isso daqui e eu só vivo isso daqui. E
E esse é o ponto, esse é o medo, essa é a dor, né? Essa é a principal dor, porque é um medo do que você não conhece, Sim. né? E muitas vezes, Érica, eu acho que é uma coisa legal da gente falar, é que o medo, ele costuma paralisar as pessoas. E o que a gente precisa entender é que medo é um sistema de proteção. Ele é bem-vindo, ele precisa existir, né? Se você não tiver medo, você atravessa a rua na frente dos carros, né? Você não olha para os lados. Então, se você não tem medo, você não coloca o cinto de segurança, você faz loucuras, né? Você sai por aí, traz seu marido, você faz coisas, né? Os nossos desejos mais primitivos, eles afloram se você não tem medo. Então, o medo, na verdade, é uma proteção. Só que ele é feito para que a gente analise as circunstâncias e não deixe de atravessar a rua. Atravesse a rua, mas com segurança. Sim. Então, o que eu vejo acontecendo, olhando em decisões emocionais que as pessoas precisam tomar, e não decisões práticas do dia a dia, né? Nas decisões práticas também. Tem muita gente que tem medo de dirigir e aí não dirige, né? Tem medo de altura e não enfrenta esse medo. Então, isso acontece. Mas nas decisões de cunho emocional, isso é ainda mais comum, né? Então, eu tenho medo de uma separação, eu não olho para o contexto de separação, eu não planejo uma separação, eu não me coloco numa situação mais segura para me separar. A pessoa simplesmente fica paralisada nesse medo, né? E ela muitas vezes nem tenta recuperar a relação, ela só fica ali, paralisada. Porque aceita tudo e pronto. E aceita, porque ela tem medo, né? Então, o medo, ele não é um sentimento por si só ruim. Se você deixar ele te paralisar, ele é ruim. Mas se ele te fizer analisar a situação e enxergar que, cara, mas eu preciso atravessar a rua. Ficar aqui não dá. Então, ou eu atravesso correndo no meio dos carros, ou eu espero o sinal fechar, ou eu peço ajuda para alguém me dar a mão e vamos atravessar junto comigo, porque eu não tô sabendo. Então, dali eu tenho que tomar uma atitude com mais segurança, né? Mas eu não posso ficar ali paralisada sem atravessar a rua. Perfeito. Eu costumo dizer que para tomar decisões importantes, a gente tem que ter clareza, né? Clareza para poder a gente conseguir ter uma estratégia e agir realmente com segurança. Também não pode ser tudo no campo emocional, não pode ser tudo de qualquer maneira, não pode ser no impulso. Hoje em dia, a gente está falando aqui da ruptura e de recomeços, mas o antes disso também é importante, né? Primeiro, avaliar, realmente é o fim? Tá. Ter essa clareza, realmente é o fim? Eu acho que isso é essencial, Érica, porque hoje a gente vê, acho que 2 extremos muito comuns. Pessoas que separam por casou há 6 meses, está separando. Você fala, gente, não deu nem tempo dessa pessoa tentar. Não deu nem tempo, não adianta nem vir questionar. Por que casou, na verdade, né? Porque, assim, não deu tempo de você lutar por esse relacionamento, né? Ou já estava estragado, vamos dizer assim, há tempos, e a pessoa casou sem pensar, então ela banalizou o casamento. Casou porque seguiu o fluxo, né? Isso aí. Era isso, era o acontecimento próximo. Isso aí. Então, ou ela banalizou a instituição casamento, a cerimônia, o que aquilo representa, ou ela, muitas vezes, idolatrou aquilo de uma forma que também não pode acabar nunca, independente do que acontecer. Então, a gente vê esses 2 extremos e não é isso, né? É o que você falou, é ter clareza. Esse realmente é o fim? Eu não tenho como consertar? Será que não são todos os casais que passam por diversos problemas? E os casais que estão juntos há 20, 30, 50 anos não passaram por diversas dessas fases que eu tô vivendo agora e lutaram um pelo outro? E se empenharam? E de repente um deu 100% enquanto o outro não conseguiu entregar nada, e daqui a pouco o outro é que dá 100 enquanto eu não entrego nada. Então, eu acho que ter essa clareza é extremamente importante para você chegar à conclusão do que eu quero. Aí dali nós vamos para quase aqueles como é que fala? Aqueles quadros, assim, acho que é enneagrama que chama, que se é sim, você vem pra cá, se é não, você vem pra cá. É mais ou menos isso pra pessoa ir tomando decisões baseada depois de refletir sobre aquilo. Então, eu achei ótima a sua colocação de que a primeira coisa essa é a minha... Ter essa clareza, Essa né? é a minha opção mesmo? É isso que eu preciso? Eu já analisei os fatos e realmente, no contexto em que eu vivo hoje, essa é a única solução para mim. É claro que existem, assim, limites, né? Limites importantes e de situações diversas. Mas eu costumo, pelo menos, aplicar e dizer que isso é da minha experiência pessoal e profissional aí, né? De uma lida extensa, que realmente quando tem 3 coisas para mim que quando se perdem
é o caso de uma ruptura. E outras não. Se você quiser, você vai ter condições de lutar, porque amar também é uma decisão e resolver esses problemas também é uma decisão. Só que é uma decisão que depende de ação, né? E nem todos estão dispostos. Mas vamos lá. Eu costumo dizer que quando falta admiração, quando falta respeito e quando falta objetivo comum, são as coisas que de fato, eu acho que é dar murro em ponto de faca. Por quê? Quando você não admira a pessoa que você tem, né, ao seu lado, mais você vai perdendo o amor. É assim que vai desgastando e é assim que você vai deixando de amar. Sim. Quando você não respeita o outro ou não é respeitado, e aí respeito a gente entra em todas as áreas, e é claro que tem as limitações extremas, mas vamos lá. Quando falta o respeito, não tem também como você seguir ali um relacionamento conjugal, gente. Ali é a maior entidade, é a pessoa que está do seu lado, que você escolheu para seguir uma vida, né? E quando falta objetivo comum, porque isso é a sociedade conjugal. Assim como é uma sociedade empresária. Se os dois não querem a mesma coisa, se eles não lutam em prol da mesma coisa, que seja pela família, que seja pelos projetos, que seja pela prosperidade daquela família ou pela vida comum, não tem como, né? É como se um ficasse puxando o outro dali o tempo inteiro e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Sim. O resto eu acredito que tem jeito. Sim. Eu até, assim, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Érica, porque eu acredito que na vida de um casal, né, que vai ficar junto pra vida toda, vão ter momentos, sim, que por mais que você seja uma pessoa maravilhosa, você vai ser desrespeitosa. Você vai estar no momento em que talvez você não respeito mais, porque muitas vezes perdeu a admiração. E aí, esse perdeu a admiração pode ser porque o outro tá, sei lá, num momento de vida depressivo. E aí tá uma plasta deitada no sofá e que você não aguenta ver aquele homem plastado daquele jeito e você não admira mais porque ele era um cara trabalhador, ele era um cara ativo. Então, assim, e aí vocês vão passar juntos por isso, né? Então, em alguns momentos da vida, eu acho que acontece, sabe? Da gente não tá com o mesmo objetivo e a gente dá um tempo, esperar, e você segue um pouquinho pro lado de cá e um pouquinho pro lado de cá, e daqui a pouco a gente se encontra. Eu acho possível ainda. Eu não acho possível, em limites como você colocou, de extremos, que a gente tá falando aí de crimes. Sim. Resumindo, de né? Violência, de né? violência, crimes, abusos, coisas desse tipo. E quando um dos dois não quer. Sim. E esse um dos dois não quer, envolve essa questão de, cara, você tá aí nesse sofá, com depressão. Vamos procurar um tratamento? Não. Isso. É porque eu falo de uma forma ampla. Você foi no contexto... É, bem Sim. específico, né? Perfeito. Então, aí a pessoa... Tá, eu não te admiro, mas você quer ajuda? Bora que eu sei que eu consigo te admirar de novo em algum momento. Isso. Mas eu não tô te admirando desse jeito. Não tá dando pra mim. Você quer ajuda? E a pessoa fala, beleza, e aí nós vamos passar um processo de 3 anos de um tratamento de depressão, em que a pessoa, né, ou de um tratamento de toque, de ansiedade, aí eu tô falando de questões emocionais, mas pode ser uma falência, pode ser um cara que financeiramente mexe os pés pelas mãos e vive endividado, e aí você não admira aquele cara, mas esse cara quer, tá? Eu tô falando sempre pro lado masculino, porque são 2 mulheres conversando, tá? Sim. Mas é claro que isso pode acontecer, né, de um cara não sentir isso pela mulher, né, porque por N motivos ele também perdeu a admiração, né, e a gente vai falar, por exemplo, da maternidade, de um puerpério da vida, gente. Se o cara for olhar pra mulher nesse momento, ela tá louca. Ele desiste. Ele desiste. Como muitos desistem. É, isso aí. Muitos casamentos acabam ali no Isso puerpério. aí. Que às vezes é exatamente o momento em que ela mais precisou dele. Na hora que o cara tá falido, é exatamente o momento que ele mais precisa da mulher. Na hora que ele tá depressivo, é a hora que ele mais precisa da mulher dele. Então, eu acho que é quando o outro fala assim, eu sou assim, eu não vou mudar por sua causa, eu não quero lutar por isso. Aí eu acho que é o momento que o casamento precisa de 2. É isso aí. O relacionamento, a sociedade, eu preciso de 2. Não dá pra eu sozinha carregar em momentos, em fases, até acontece, mas carregar o relacionamento pra vida, um sozinho, eu acho que não funciona. Então, a partir do momento que você pontua, você tenta, você mostra, você alerta e a pessoa não quer, aí pode ser até muito menos do que falta de respeito. Pode ser só uma indiferença, um descaso, né? Eu já acho que talvez seria um caso de uma ruptura. Mas perfeito, você colocou, você não discorda, você só trabalhou antes. É porque quando eu sou advogada de família, quando a pessoa chega pra mim, o problema já aconteceu. É verdade. O leite já foi derramado. Eles já estão querendo assinar papel e seguir, né? É diferente. Quando
quando chega para você, por exemplo, você vai trabalhar, você vai tratar todos esses pontos. E você vai chegar à conclusão de que um não quer, o outro não quer. Isso. Enfim, e ter um diagnóstico diferente. Exato. Mas para mim já chegou porque já passaram por todas essas fases em tese. Mesmo assim, eu faço esse Ainda exercício tem com o algumas casal. recuperações, né? Tem, porque tem casos, por exemplo, você citou um exemplo típico aí, o cara se endividou, fez escolhas erradas e tal. Não por isso, a gente tem solução jurídica para isso quando o casal decide resolver. Por exemplo, eu já aconselhei uma alteração de regime de bens. E eles não precisaram se separar. E deu certo, eles estão juntos até hoje. Então, a gente tem caminhos jurídicos também, para quando o casal quer. O problema é quando o casal não quer, porque já passou por tudo isso, ou não quis terapia, ou não acha importante, ou não trabalhou essa comunicação, não trabalhou essa ação, né? É diferente, mas é por isso. Na verdade, eu concordo plenamente com você e tá tudo certo, tá até alinhado, tá? Não se trata de discordar. Mas aí o ponto rompeu. E aí a mulher se vê assim, e agora? Quem sou eu, né? Sim. Quem sou eu que eu vou fazer da minha vida? Não só a mulher, o homem também, mas a gente coloca porque a realidade hoje ainda é da maioria dos homens serem aí provedores, né, das suas famílias. A mulher se colocar ali numa realidade, eu sou mãe, o que eu vou fazer agora com meus filhos e como que eu vou recomeçar? Eu tô fora do mercado de trabalho há não sei quantos anos, eu não tenho às vezes nenhuma profissão e eu tô gorda, acontece, tô gorda, tô acabada, eu tô feia, e o que eu faço agora? Quem sou eu? O que será de mim, né? E aí, essa mulher, ela tem dois caminhos, né? Ela tem dois caminhos. Ou ela vai e se enxerga, se reconecta consigo mesma, decide recomeçar, recupera essa autoestima e segue em frente. Ou ela paralisa. Sim. Paralisa pelo medo, se entrega, adoece, né? É isso aí. E assim, quando a gente fala se reconecta e tal, acho que para quem tá ouvindo, talvez a pessoa não tenha dimensão do que é isso. E, gente, é muito mais simples do que você possa imaginar. É muito mais simples. É você se imaginar numa casa que precisa de faxina. Tá bagunçada. Bagunçada é roupa, é chão, é louça, é armário, é uma zona, é brinquedo no chão. E aí, quando você olha para aquilo, fala, não sei nem por onde começar. É assim que você vai se encontrar. E aí, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, só começa. Escolhe se é pela roupa que você vai dobrar, se é pelos brinquedos que você vai catar do chão. Então, é escolher alguma coisa. Eu vou me arrumar. Eu vou, de repente, pensar em vou fazer docinho para vender. Eu ainda, né? Então, eu vou, de repente, começar a pensar numa forma de renda. Não precisa ser a ideal, não precisa ser aqui vai te sustentar em todos no seu padrão de vida. Não precisa ser uma decisão drástica e gigantesca. Mas, assim, você só tem que começar. E é assim que começa uma boa faxina numa casa. É você juntando ali, daqui a pouco você vê, nossa, a varanda foi. Nossa, a louça, já botei aqui na lava-louça, já deu outra cara para a cozinha. Ainda tá bem bagunçada, mas só de tirar a louça. E aí, quando você se vê um pouco mais arrumada, de repente, fazendo alguma coisa que te tome sua atenção ali, que te dê alguma renda, né? Ou que te faça sentir útil, né? Você, de repente, decidir ler um livro, assistir, né? No Instagram da vida, ao invés de só rolar o feed, pegar conteúdos intencionais que vão tratar desse assunto e, de repente, ali tem um insight, tem outro. Uma amiga que já passou por isso, você vai sentar com ela para conversar de forma intencional. Não é assim, eu vou encontrar com umas amigas. Pode ser bom? Pode, claro que pode. Mas, assim, às vezes o que você precisa de ouvir de uma amiga que já passou por isso, olha, amiga, esse momento é caótico. Mas daqui a um tempo, você vai começar a ver que a vida continua, né? Você usa bem essa frase, né? A vida continua. Então, eu acho que você tem que olhar para a sua vida nesse contexto. É uma casa que precisa de faxina, tá tudo fora do lugar, tem meses que não vem uma faxineira, que ninguém para limpar ela. Então, eu vou começar um cômodo por vez, um guarda-roupa por vez, um ambiente por vez, e daqui a pouco você vai ver a casa vai estar mais arrumada, daqui a pouco você está adorando a sua casa, daqui a pouco ela tem identidade, daqui a pouco você está até decorando ela e botando um quadro, pintando uma parede, um tapete, botando coisas bem, deixando bem a sua cara, você não está só limpando bagunça, né? Você está arrumando mesmo. Então, eu acho que trazendo para a realidade, é isso que a pessoa tem que imaginar. O que eu posso fazer de mínimo hoje para dar um passo? Para dar 2, para dar 3?
Que perfeição sua colocação, Suelen. Adorei mesmo, porque é exatamente assim. E não precisa nem de uma ruptura para isso, né? Para e analisar que a nossa vida é essa complexidade toda. E você falando, eu me viajei aqui no que aconteceu comigo agora, há 2 meses atrás. E eu comecei exatamente pela casa. Fiz um bloco de notas, organizei a casa, tá? Isso aqui tá organizado. Agora eu vou organizar aqui o meu filho, a maternidade, isso aqui tá organizado. E agora eu vou organizar aqui a minha carreira. Isso faz tanta diferença e faz tanto sentido. Tem um livro, inclusive, que fala... o título do livro é Arrume a Sua Cama. E não tem nada a ver com a cama, né? Mas é que quando você começa a organizar aquilo que te desorganiza... Você coloca as coisas no lugar, você enxerga tudo de uma forma diferente, você consegue se enxergar ali no futuro, ali no seu próximo passo, né? Sim. Que é aquilo que é escuro, que é longe e que parece o fim do mundo realmente quando você tem que se desconectar daquela realidade que era sua de, às vezes, uma vida inteira. Sim. Né? Sim. E é muito gostoso também, né, Érica? Você ir dando check, assim, sabe? Né? Foi o que você falou. Ai, meu Deus, tá uma confusão aqui. Eu preciso organizar as coisas. E aí você dá o check no guarda-roupa. Ai, tirei umas roupas que eu tinha que dar. Nossa, tirei aquela monte, você olha o guarda-roupa lotado de coisa, nada você usa todo dia na hora de se vestir, é estressante. Na hora que você tira o que tem que tirar, dá aquele check, já dei pra quem eu tinha que dar, sabe? Desapeguei daquilo ali, agora o guarda-roupa tá limpo, tá arrumado, só tem roupas que eu uso. É um check tão gostoso. Aí eu tenho que resolver a questão da escola do meu filho lá, como é que vai ser a rotina dele, você para, senta, organiza, dá check naquilo ali. Que prazer que é, né? Então, é isso que essa mulher vai sentir, é isso que essa pessoa vai sentir quando ela começar a botar os pingos nos is, né? Dar os checkzinhos assim, ela vai ver como é prazeroso, como é gostoso, só que isso leva tempo, e a gente tá muito imediatista, né, a gente quer sair de um contexto que tá ruim e ir para um bom, e a transição não é assim que acontece, você, né, geralmente as coisas que dão certo na vida, elas não saem daqui para cá. As coisas que dão certo, elas são construção, que elas vêm assim, daqui a pouco elas dão uma caidinha, elas sobem um pouquinho de novo, elas dão uma caidinha, elas sobem um pouquinho de novo, às vezes dá uma queda maior, daqui a pouco dá um bonzinho. Então, são esses altos e baixos, e a pessoa às vezes não quer enfrentar esse processo, mas o processo é necessário para o crescimento, para o amadurecimento, para a decisão ser mais bem consolidada, né, para o processo acontecer de um modo geral. É o próprio coração, né? Não é uma linha reta, se for uma linha reta, a gente morre, né? Exatamente. E outro ponto também, o processo, eu costumo dizer que, por exemplo, eu que lido com a parte prática, né, e burocrática, e ali o divórcio, e formalizo tudo isso, as pessoas, elas passam por um processo íntimo que é único. Não adianta, a gente pode até trocar experiências, mas nunca vai ser igual. A dor não vai ser a mesma, a sua história não é a mesma, né? E a forma como você reage a tudo isso, e que você recebe, que você canaliza, que você consegue organizar, também é diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de respeitar o tempo de cada um. Mas o mais importante é isso, quando você tem uma clareza dos passos que você precisa dar, pelo menos, né? O que você... Começando pela sua casa, digamos assim, começando pela organização, você consegue dar o próximo passo e não fica ali parado. Então, se você tem pelo menos o cronograma, né? O que eu preciso fazer agora? Tá. O que eu preciso fazer para me conectar comigo mesma? O que eu preciso fazer pensando onde eu posso ser útil? O que vai me entregar autoestima, né? Porque quando você é útil, quando você serve, quando você encontra um propósito, sua autoestima se eleva, e isso não tem nada a ver com estética, né? Então, você vai se encontrando. E aí, você consegue voltar a viver, digamos assim, né? Você chegou a falar também, um pouquinho mais atrás, sobre a questão do luto, que muitas vezes ele já vem acontecendo. Essa separação vem acontecendo antes mesmo da ruptura, né? Então, eu acho legal falar sobre isso, que é sobre o processo de luto, né? A separação, o divórcio, é um luto. E o luto não é diferente porque morreu, porque separou, ou porque bateu com o carro. Não, o processo é o mesmo. O que muda é a intensidade e o tempo com que ele vai durar dentro de você. Então, se você bateu com o carro agora, estava com um carro novinho e tal, e putz, deu uma arranhadinha, não foi nem muito, mas assim, você vai passar pelas mesmas fases do luto, da morte de uma pessoa que você ama muito. Só que essas fases vão durar pouco tempo e não vão te levar a uma sensação de depressão, né? De dor profunda. Mas vai ser a mesma fase que é negação. Então, no primeiro momento você nega, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que ele está me tratando desse jeito, eu não acredito que a gente vai acabar separando, eu não acredito que
arranhou meu carro novinho, né? E é o mesmo processo, negação. Depois da negação, a gente costuma passar por 3 fases que se misturam. Vem a tristeza, que é uma tristeza que alguns chamam até de depressão, porque é uma tristeza tão profunda que ela dói, sabe? Que você pensa até se eu preciso de um remédio, porque eu tô muito mal. E muitas vezes não é depressão, é algo pontual por causa do momento em que você está vivendo. Mas ela se parece muito com a tristeza da depressão. A raiva, então você culpa todo mundo, sabe? Você tem raiva de você, raiva do outro, e aí você sente raiva até de Deus. Muitas pessoas nesse momento, elas questionam Deus, a fé delas e tudo mais. E tem uma outra fase que é a negociação, a barganha, que é aquela hora que você, e se eu tivesse? E se eu não tivesse? E se ele tivesse? E aí você começa a negociar, a barganhar e pensar em outras formas daquilo talvez ter sido resolvido ou não. Até que, de repente, você vê que não tinha mesmo, toda nessa negociação aí, que aí você entra na fase da aceitação. Então, as pessoas, às vezes, elas não querem passar por todo o processo até chegar na aceitação e falar assim, que pena, não foi, não deu, eu me dediquei, me empenhei, mas nem tudo, né? Se você vai se empenhar muito no projeto, ele não vai dar certo, não importa se é o casamento, se é profissional, se é até uma dieta, uma vida fitness que você focou ali, de repente aquilo não encaixou para você. Então, nem sempre o seu projeto vai dar certo como você sonhou, e aí você tem que aceitar, né? Olhar para as coisas e falar assim, bom, não era para ser, né? Então, eu acho que aceitar que você vai viver esse processo, que vai ter dias de muita tristeza, que vai ter dia de muita raiva, que vai ter dia que você vai estar negando o processo ainda. Talvez você tenha recaídas com esse parceiro porque está negando, né? E que isso faz parte do processo. Né? E eu acho que entender isso é muito importante. Porque senão a pessoa pensa que porque está negociando, está barganhando, é porque ela ainda ama. Ela pensa que porque ela ainda está negando é porque ela ama. E ela esquece que isso tudo faz parte de um processo que ela vai viver até chegar lá e falar assim, ai, que bom, foi o melhor assim, né? Suelen, você falou uma coisa muito interessante. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade, assim, né? Quem vive... Na verdade, ouvir sobre essas fases do luto parece algo muito distante e difícil para quem está só ouvindo, né? Conhecendo pela primeira vez e tal. Mas o conhecimento, ele te liberta, a gente sabe disso. Mas quem vive esse luto e todas essas fases, e eu posso dizer porque eu vivi, a gente sabe que a gente não consegue, a gente passa exatamente por todas essas fases. E é muito intenso. Cada um tem o seu processo, claro, mas... passa e é muito intenso e não consegue fugir disso. Mas você acha que seria possível, se conhecendo as fases do luto, a gente teria capacidade de burlar? Não, essa fase aqui eu não vou viver. Porque eu já sei que é assim, eu não vou me submeter a isso. Você acha que seria possível? Eu acho que não. Não, né? Eu acho o emocional que não. É muito mais forte, né? Viver do que o aquilo ali, a racional. experiência. Você pode se enganar, você pode até amenizar um pouco essa fase quando ela vier. Você fala, não vou deixar também não. E você tentar se levantar ali, mas eu acho que é inevitável que venha. Eu acho que você vai ter que passar. Difícil, né? Nossa. Só que a gente pode dar muita ênfase ou não, sabe? Eu acho que tem aquela pessoa que sente a tristeza e ela decide ficar ali, vendo as fotos, chorando. Não que isso seja sempre ruim, mas muitas vezes é ruim porque a pessoa... Eu não sei se você já reparou isso, não sei se já perdeu alguém próximo, mas para quem já perdeu alguém próximo, assim, você vê que a pessoa vira quase um anjo. Ela não tem mais defeitos. Não tem mais defeito, não vira uma pessoa incrível. Todo mundo, até quem falava mal ali ontem, começa a falar, essa pessoa era incrível, maravilhosa, lindíssima, esplêndida. E aí começa elogio para todo lado. Então, assim, no luto, isso acaba acontecendo também. Mas será? E aí você começa a ver só as coisas boas, né? Isso, e aí eu acho que é importante você botar o pé no chão e falar assim, calma, eu vou ficar aqui me lamentando e chorando porque ele era um cara muito legal. Mas se eu tô separando dele, é porque ele não era tão legal assim, né? Se eu tô decidida a separar, se eu enfrentei tudo, é porque eu acho que eu tô vendo um pouco distorcido porque eu estou vivendo a fase do luto, essa fase da tristeza, essa fase de dor, de dizer adeus para isso. Então, eu acho que trazer essa racionalidade é até bem importante para evitar que você tome algumas decisões que não gostaria de tomar, que na verdade não é o melhor para você. E muitas vezes o nosso coração é enganoso, então a gente precisa ir aqui com a mente, tomar decisões racionais, porque às vezes se for deixar ser levado pelo coração, você vai se envolvendo e volta atrás, e é muito enganado mesmo. Buscar ajuda profissional é muito importante, né, Suelen? Por que a gente... enfim, não cuida dessa parte o quanto antes. Por que a gente não prioriza isso, né? Eu hoje tenho total consciência, clareza, né? E dou muito valor e importância. Por mim, todos os meus clientes tinham que estar acompanhados
seja por psicólogo, psicanalista, mas enfim, tinham que estar acompanhados por um profissional, porque faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Antigamente, então, a gente não valorizava, não entendia e não priorizava. Hoje, muitas pessoas ainda não priorizam. E eu te falo, assim, para mim é o melhor e o mais importante investimento. Por quê? Você se autoconhecer, você se validar, especialmente depois de uma ruptura em que você já perdeu ali sua personalidade, às vezes foi traída, por exemplo, e aí você se coloca naquela posição, gente, mas por quem que me trocou? Como assim? E o problema não tá em você, né? Tá no outro, mas até você entender isso, e aí você fica se questionando, você fica se depreciando, você fica se humilhando, você fica enfim, se colocando em condições que não tem, assim, não pode ter esse valor e nem essa proporção. E o pior é o quanto tempo você perde de vida e de energia nessa fase, nesse momento, se questionando e trabalhando isso, e gastando energia e investindo sua vida nisso, né? Então, com ajuda profissional, isso é muito mais fácil, porque você deixa aquilo ali do outro lado, né? Que não é seu. E você passa a olhar só pra você. Quem sou eu? Sim. E o ideal de um processo terapêutico, inclusive se você encontrar um profissional que não faça isso, talvez você tenha que procurar outro profissional. O ideal de um processo terapêutico é que você fale sobre você. Isso não quer dizer que você não vai citar o outro, mas a gente nunca vai ficar analisando o outro. Ele deve ser, ele deve estar, ou ele deve... É mesmo, me conte sobre o outro e vamos trazer agora o que isso afeta em você. O que isso dói em você. O que isso traz de lembrança em você? Porque a gente só pode falar do sentimento, do emocional de quem tá ali. Até porque a história do outro, muitas vezes, quando ele sentar na minha frente, ele vai contar outra história, nem é aquela. Exatamente. A forma como ele vê, como ele pensa, é totalmente diferente do que essa pessoa trouxe, né? Não é nem que ela tá mentindo ou enganando, é só que a forma de olhar, né? Não sei se você já viu essa analogia, mas é mais ou menos assim. Se eu coloco um número aqui na mesa, né? Esse número aqui, pra Érica é um 9. E pra mim é um 6. Você não tá errada, nem eu. Nós vamos bater o pé aqui. Você vai dizer que é 9, eu vou dizer que é 6. E nem por isso eu tô mentindo, eu tô enganando. Não, a gente tem visões diferentes. A gente tá de lados diferentes da situação. Então, um terapeuta, um bom terapeuta, ele vai chamar essa pessoa para olhar para dentro de si. Por que você tá vendo 6? E por que você gosta do 6? Ou por que você não está gostando do 6 que você está vendo? Então, vai falar sobre você. Porque se o terapeuta senta com você, começa a falar do outro, vocês estão, na verdade, você está pagando para tricotar com suas amigas. Porque você poderia ir para um barzinho e falar mal de homem e pronto, entendeu? Vamos sentar aqui e falar mal, porque isso a gente faz com as amigas quando tá com raiva do marido. Mas você pagar um terapeuta para isso, não. O terapeuta, ele precisa olhar para você, te ajudar a olhar para você e ver no que você precisa mudar, qual a sua responsabilidade naquilo que você se queixa, né? Qual a minha responsabilidade na desordem que tá a minha vida. Né? O que eu posso fazer para mudar a minha vida agora, daqui para frente, e não o que o outro fez ou deixou de fazer, o quanto aquilo machucou, não machucou. Por que você deixou o outro te machucar tanto? É sempre sobre você, num bom processo de terapia, né? Exatamente. E reconstruir esse valor pessoal depois de uma traição, depois de um abandono, enfim. Como é isso de forma prática? O que você indicaria, assim? É claro que cada caso a gente precisa... Tem uma profundidade, uma análise maior e um cuidado maior. Mas, assim, via de regra geral, digamos, o que seria um bom passo para essa reconstrução? Olha só, a regra é... O que o outro faz fala sobre o outro e não sobre você. Essa é a regra. Quer dizer que não tem exceções? Claro que tem. Claro que a gente consegue ver situações que são as exceções, em que pessoas quase que empurraram o outro a um precipício, né? Em que, assim, o outro, no final das contas, decidiu trair, ok, mas aí você negava sexo, você não se cuidava, você não era carinhosa, você... reclamava muito, ele mudava suas reclamações, você caçava mais reclamação. Então, assim, tem situações em que você olha e fala assim, putz, mas... Né, é complicado. Eu vi um vídeo outro dia no Instagram, um trechinho, né? Um homem batendo numa mulher na rua. E imediatamente que você fala, que absurdo! E aí depois vem assim, agora veja o vídeo completo. Gente, essa mulher bateu tanto nesse homem. Ela bateu tanto que não tem uma pessoa, eu não conheço uma pessoa de bem que não pensa assim.
Aí esse cara tinha que ter virado a mão na cara dela. Só pra ela parar. Não é que ele tinha que ter espancado, não. Mas assim, gente, ela deu capacetada nele, ela derrubou ele da moto, ele levantou da moto, e ele apanhando. E ela virando, e batendo mesmo, deu chute nele, puxou a cabeça dele pra trás, ele dirigindo a moto, colocou eles em risco. E aí chega um momento que ele vira, dá tipo um soco nela, ela cai no chão, ele pega a moto, levanta e vai. Então, assim, o cara tá certo de ter batido nessa mulher? Óbvio que não. Em hipótese alguma, gente. Mas, essa mulher, ela tem alguma moral de chegar ali e reclamar que o cara deu um soco nela? Então, o que eu penso a respeito, assim, dessa reconstrução? Primeiro, você vai botar no outro o que é do outro e deixar lá. E botar no seu colo o que é seu. Qual é a minha responsabilidade? Eu fui traída, eu fui deixada, eu fui tratada com indiferença, sei lá, o cara mentia pra mim, me enganava, não sei qual é todo tipo de contexto que você quiser. O que nisso eu tenho responsabilidade? Ele tem todas as dele e você vai deixar lá. Mas você vai trazer pro seu colo as suas. Por quê? Porque você quer se reconstruir. Você precisa melhorar, não é possível que a gente vai passar por uma situação dessa e a gente não vai trazer um aprendizado e não vai trazer algo que você fale assim, nossa, nisso aqui eu posso ser uma pessoa melhor. Nisso aqui eu aprendi que eu errei. Porque não tem quem viva um relacionamento ou quem viva a vida, né? Sem cometer erros. Então, traga para você os seus erros. Não fica também nem se colocando como vítima e nem seja algoz da situação. Tudo foi ele. É impossível que tenha sido tudo ele. Então, sim, ele tem as responsabilidades dele, ele fez escolhas que com certeza levaram até aí também, mas e quais foram as suas? Então, você vai entregar para ele o que é dele e vai deixar lá e vai parar de falar disso e vai parar de se vitimizar com isso. Porque, mas ele me traiu, tá? Ele traiu. Ele é um mau caráter, ele é um cara que a palavra dele não é confiável, mas isso é sobre ele. E agora acabou também. E o que você vai fazer disso? Isso, o que eu faço depois, né? Então, como você falou, como a gente não tem um exemplo aqui prático para dizer assim, o que eu faria na situação dessa mulher, mas basicamente eu olharia para mim, para o que aconteceu no meu relacionamento. Eu fui traída? Eu tenho alguma responsabilidade nisso? E tem situações que você vê que não tinha. Tem muitas que você fala assim, meu Deus, a mulher é bonita, ela era carinhosa com ele, ela respeitava ele, e o cara é a maior prova de que não era sobre ela, né? Isso aí. Então, ela não tem nada para botar no colo dela ali. Mas tem situações em que, em terapia, a gente ouve de tudo. Então, a pessoa fala mesmo, eu não gostava de ter relação com ele. Eu me esquivava sempre que eu podia. Eu fingia coisas. E a pessoa, você fala assim, poxa vida, mas e o cara conversou? E o cara tentou? E o cara pediu ajuda? E o cara... Foi, mas eu não queria. Por questões, talvez, que ela não tratou emocionais, porque já sofreu um abuso lá atrás, porque tem um trauma de alguma coisa, e aí não tem nem nada a ver com o marido. Então, traz para você o que é seu e tenta resolver. E aí vai buscar uma ajuda terapêutica, vai ler sobre o assunto, vai estudar sobre aquilo que você precisa melhorar, o que é. Porque você se melhorando, você está se dando um presente para essa nova vida, né? Para esse novo momento da sua vida. Então, você vai ser melhor para os seus filhos, você vai ser melhor para um novo relacionamento. Então, você precisa tirar uma lição disso. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo, assim, dividir o que é de cada um, o que é meu eu vou buscar resolver. Se autorresponsabilizar, então. E o tempo que você perde nesse momento, assim, se vitimizando ou observando essa culpa, ou vendo por que acabou, ou falando por que me traiu, ou porque o que eu vou fazer agora, e se você se entrega e gasta e perde esse tempo ali, né? Se joga no sofá e fica vendo a vida passar e continua olhando a vida do outro e continua questionando o que ele tá fazendo e como que ele tá vivendo e como que ele tá levando esse fim, e você se paralisa e fica ali esperando o quê? Vivendo o quê? E se entregando e adoecendo, e o corpo fala, né? Exato. E não é, de fato, o melhor caminho, nem a melhor escolha. E esse time aí é importante, né, Suelen? O sofrer faz parte, né? Como eu falei, é uma fase do luto. Então, você só tem que saber dosar isso. Hoje eu não tô bem, sabe? Hoje eu quero ficar quieta no meu quarto escuro aqui, em posição fetal e chorar. Isso não é um problema. O problema é quando a pessoa escolhe mais isso do que viver. É quando ela deixa isso ir aumentando. Não, isso começa talvez assim, até que daqui a pouco tem menos dias assim, e eu decido ter menos dias assim, e eu luto para ter menos dias assim, até que eu tenho muito mais dias melhores em que eu saio, em que eu vivo, até que esses dias não vão existir mais. Então, não é que a gente, né, pensa que a pessoa não pode sofrer.
ela pode, deve, né, sofrer. Mas eu acho que a pessoa tem que saber dosar isso, né? E às vezes a pessoa entra numa fantasia, sabe? De que, como eu falei, porque separou, era um marido maravilhoso. Porque, de repente, o que era bom começa a fazer falta, né? Então, o cara pagava as contas. E aí, de repente, você vive numa outra realidade agora e você não tá tendo mais as contas pagas. E aí, você começa, nossa, mas... Ele pagava as contas, mas será que ele não ia mudar? E você começa a fantasiar coisas, porque, na verdade, aquele lugar lá, por pior que fosse, era um lugar conhecido. E o desconhecido assusta, né? Então, você agora está enfrentando algo desconhecido e pensa que é pior, mas nem sempre é. É só porque ele é desconhecido. E às vezes só precisa da ação, né? De você se organizar ali realmente. Isso. Suelen, e sobre autoestima, né? Muitas pessoas acham que autoestima é só estética, né? Não é só estética. Eu falo muito isso, né? A minha carreira, por exemplo, ela está ligada diretamente à minha autoestima. É onde eu me sinto, além da maternidade, além do meu lar, porque é engraçado isso, né? Mas na minha carreira é onde eu me sinto útil, é onde eu me sinto cumprindo o meu propósito, e aquilo ali é tão importante para mim quanto, por exemplo, cuidar da minha família. Por isso que a gente vive equilibrando os pratinhos e a gente se cobra tanto, né? Porque a gente quer estar em todos os lugares. Mas, de fato, a minha carreira tem esse lugar para mim. E eu vivo assim, eu sinto assim. Eu sei que muitas mulheres têm isso menos ou nem consideram isso tão importante, porque às vezes o trabalho dela é, de fato, a construção do lar, a criação dos filhos, e só aquilo toma uma proporção tão grande que é a mais importante, está tudo bem, porque existem vários modelos de família, enfim. Claro. E eu respeito isso muito bem. Mas eu vejo que, em muitos casos, o trabalho, né, ele não só ocupa a mente, como ele te dá independência financeira, então ele te coloca numa condição ali de um poder diferente, né? De um lugar diferente. Dinheiro, a gente tem uma frase assim na psicanálise que a gente ouve muito, que é: dinheiro é motivador universal, sabe? Então, se eu brinco com meu marido isso, né? Eu falo, André, se hoje alguém falasse que você ia ganhar muito mais do que você ganha, pra virar gari, você viraria? Aí ele, claro, onde é que tá a roupinha do... Entendeu? Porque é um motivador universal. Não tem uma pessoa que queira entrar no esgoto da rua pra limpar aquele cocô que tá lá, sabe? Mas a pessoa vai porque aquilo ali paga as contas dela. Sim. Então, muitas vezes a pessoa precisa trabalhar porque é o dinheiro que traz a realização de muitos sonhos, de muitas coisas na vida dela. Então, você não vai ser feliz porque tem dinheiro, mas o dinheiro vai te proporcionar muitas coisas que vão te deixar felizes, né? Pelo menos ter esses momentos de felicidade. Então, às vezes para algumas mulheres, às vezes vai ser realmente essencial ter o trabalho. Em algumas famílias vai ser essencial, porque às vezes é logo o ponto onde o marido falha com você. Às vezes não é um marido que é tão generoso, não é um marido que reconhece tão bem que isso é nosso, né? Ou às vezes ele tem uma forma de lidar com o dinheiro que a esposa não concorda, que não tá tão alinhado. E aí, para essa mulher vai ser essencial. Ela vai precisar trabalhar e ter o dinheiro dela. Para outras não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro dela é só para as brusinhas. Mas o negócio é eu cumprir o propósito ali. Ali ela se sente muito útil, ela sabe que ela faz aquilo muito bem. E aquilo traz autoestima para ela. Então, e para algumas, não faz falta nenhuma. Eu gosto do que eu fazia, eu ganhava até dinheiro ali, mas isso aqui, ou ficar em casa fazer bolo pro meu marido e pros meus filhos, me deixa mais feliz. Eu acho que a questão da autoestima, ela tá diretamente ligada a você estar inteira aonde você está, na escolha que você fez. Então, eu vejo, eu passei até por uma fase assim, em que eu estava exatamente onde eu queria estar, pensando que eu não queria estar onde eu estava, pensando que talvez eu deveria estar em outro lugar. Mas eu estava exatamente onde eu queria. A escolha que eu fiz era essa. Foi o que eu sempre sonhei. E aí, em conversa com meu marido, assim... Mas, velho, a gente namorava. E você falava que seu sonho era ter uma família. Você nunca falou que seu sonho era ser uma baita profissional, que era ficar famosa, que era... Eu assim, porque eu tava, né, nesse questionamento de... Mas minha vida profissional, eu vou pausar ela? Eu vou parar? E eu não sou mais... Vou deixar de ser psicanalista? Eu vou parar de estudar sobre isso? Eu não vou mais em congresso? E eu me questionando, assim, nesses conflitos mesmo, que a maternidade acaba trazendo muitos desses, né? De a gente ter que se pensar numa nova forma de se vestir, nos novos lugares que a gente frequenta, no quanto a gente bebe, come, ou no show que a gente vai, no nosso trabalho, na nossa administração de rotina...
Então, nesses questionamentos aí, eu tava assim, aí eu percebi, eu falei, gente, mas eu estou exatamente onde eu queria estar. Mas por não entender que eu estava onde eu queria estar, eu estava mal. Uhum. Então, eu acho que isso tem muito a ver, assim, a mulher que às vezes está no trabalho e ela não fica em paz de ter deixado o filho na escola para ir para o trabalho. Ela tá ali pensando, eu deveria estar em casa com meu filho. Ela pode ter um propósito lindo no trabalho, ela pode ganhar bem no trabalho, ela pode amar o que ela faz, que ela não vai estar feliz ali. E ela não vai ter autoestima construída, ela vai estar sempre sentindo que está devendo. Tá sempre faltando. Então, eu acho que o ponto eu decidi ficar em casa com meu filho o dia inteiro, então esteja ali. Valorize aquilo ali, ame aquilo ali, tome aquela decisão consciente. Aquilo ali não vai ser o mar de rosa. Assim como sair para trabalhar e deixar seu filho na escola não é uma decisão difícil. Assim como fazer trabalho voluntário e deixar seu filho em outro contexto, ou trabalhar viajando. Cara, você é uma super CEO, você é, sabe, sensacional, você tem que viajar, né? Eu vi um vídeo outro dia também de uma menininha chorando na apresentação do Dia das Mães. A mãe estava por videochamada, mas não estava lá. E logo embaixo tinha um comentário da mãe. Gente, é a minha filha, não sei o que e tal. Foi a primeira vez, ela tem 7 anos, que eu não pude estar em um evento desse da escola, e minha filha ficou muito sentida. E a minha vontade era pedir conta. Mas eu não conseguia, eu tentei trocar, a minha vontade era pedir conta, mas eu não podia fazer isso. E aí você olha e fala assim, gente, essa escolha vai trazer dor. Seja o ficar em casa, seja o trabalhar o dia inteiro, seja trabalhar meio período que você sente que você não tá fazendo nada, você sente que não tá fazendo nada muito bem, nem fiquei tanto com meu filho hoje, mas também não botei muito dinheiro para dentro, mas também não me cuidei. Então, enquanto você não aceita, não entende que essa escolha que você fez, ela vai ter prós e contras, né? Ela vai ter ônus e bônus sempre. E que a escolha que você fez é a que você considera melhor para você e para sua família naquele momento, não vai ter autoestima que vai sobreviver a isso. Você vai sempre estar se martirizando. Ah, eu não deveria estar aqui. Você está aqui fazendo algo maravilhoso, mas na sua cabeça eu não deveria estar aqui. Como que vai ter autoestima com esse sentimento reinando dentro de você? E tá tudo bem recalcular a rota, né, Suela? Ah, perfeitamente. E tá tudo bem, porque tem momentos que você pode achar que você precisa estar mais ali no seu trabalho, e tem momentos que você pode achar que você precisa estar ali mais na criação dos seus filhos, na sua família. Mas o mais importante é saber, talvez, o motivo, né? Tá? Pelo que eu trabalho, né? E aí, enquanto isso fizer sentido, pelo que você trabalha e o que você está construindo por trás disso, tá tudo bem. Vale a pena. Sim, sim. E se isso deixar de fazer sentido, recalcule a rota. Exato. Eu acho que quem não recalcula a rota tem alguma coisa de errado. Porque é o que você falou agora do coração, né? Ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Você tem que acompanhar essas nuances, né? Você tem que acompanhar. Então, nesse momento, seu filho tá precisando mais de você. Talvez você tenha que enxugar um pouquinho mais a sua agenda do trabalho, porque seu filho tá tendo comportamentos que ele precisa da presença da mãe. E é a mãe que vai corrigir dessa forma e tal. Tem momentos em que seu filho tá ótimo na escola e o trabalho tá bombando. E tá chegando gente, tem gente precisando de você, e tá aparecendo um monte de oportunidade legal. E talvez você tenha que recalcular. Então, eu acho que é um eterno ajuste, né? E eu acho que isso acontece, inclusive, no casamento. Porque o casal, ele precisa entender esses momentos da vida, sabe? Em que eu e a André, a gente tem conversado muito sobre isso. Por quê? Porque eu tô numa vibe muito mãe. E ele tá cada vez mais numa crescente na vida profissional. Então, a gente fala assim, a gente não pode desconectar. Não pode começar a ser desinteressante falar dos nossos filhos e falar do seu trabalho. Não podem ser 2 mundos completamente. Tem que ser mundos em que eu me interesso pelo seu, você se interessa pelo meu, e sempre que a gente pode, ele vai estar um pouco com os filhos, eu vou estar um pouco lá envolvida no trabalho. Então, a gente vai sempre trazer esse eixo aqui para nos ligar, né? Para nos trazer de volta. Mas eu tenho que entender que ele está no momento em que ele precisa aproveitar esse crescimento que ele tá tendo. E ele também tem que olhar para mim e entender que, de repente, assim, eu não vou querer sair tanto. Eu tô completamente mergulhada na maternidade e, para mim, ali, estar com meus filhos tá me preenchendo muito. Então, é uma fase em que a gente talvez queira que a gente tenha que se adaptar, né? E muitas vezes os casais não entendem fases. Eles querem, não, mas a gente nunca foi assim, de ficar em casa. A gente era de sair muito. Ah, mas agora é um outro momento. Vamos recalcular? Mas agora é uma outra circunstância da vida. Ah, mas ele sempre foi de ficar em casa todo dia, mas agora ele tá tendo um bom profissional. Ele precisa fazer network, ele precisa ir nos eventos, ele precisa ter reuniões até mais tarde, ele tá tendo um bom profissional. E aí? Então, vamos recalcular a rota? Eu acho que esse recalcular faz parte da vida de qualquer ser humano que deseja estar alinhado com outros seres humanos. Exato. Porque a vida não é uma linha reta, né?
Perfeito, Suelen. Suelen, vamos falar de verdades difíceis? Vamos. Olha só, eu começo. Nem todo amor sustenta uma vida saudável, né? Ah, não. Não. É ilusão, né? É ilusão, com certeza. Eu acho que faz parte as decisões difíceis, os momentos difíceis, o se adaptar, o abrir mão de você, o questionar o outro, conversas difíceis. Eu vejo que os casais não querem conversas difíceis, vê que tem algo para ser conversado, a mulher emburra, o cara finge que não tá vendo ela emburrada e vamos fugir de conversas difíceis, né? Então, assim, não, só o amor não consegue. Não consegue sustentar, né? Pois é. E tem casamentos que acabam muito antes do divórcio, é a praxe, né? É a realidade. Pelo menos quando chegam pra mim, já acabou há muito tempo, tá ali lutando. E tem uma coisa interessante sobre isso, né? São dados reais. Inclusive, eu tenho experiência pessoal e profissional sobre isso. A gente demora muito para tomar a decisão. E a média é de 2 anos, você acredita? Acredito. Olha isso, para você aceitar aquilo ali, né? Que acabou, que vai ter que recalcular essa rota que é tão importante, vai ter que mudar uma vida inteira, vai ter que cortar ali a pessoa da sua vida. E é como se fosse uma pele, né, da gente. Totalmente. É tipo cortar as costas. E agora vai doer, vai sangrar e vai ter que cicatrizar. É bem isso, né? Vai deixar uma marca, né? Com certeza, porque o outro deixa um pedacinho, né? Com você aprendeu coisas com ele, você se machucou com ele, né? Então, você às vezes tem traumas daquela relação. O outro vai junto com você pro resto da vida. Muito do que você viveu com ele, você vai levar, né? Então, realmente, tá diretamente relacionado, assim, as escolhas que eu fiz, o que eu vivi com aquela pessoa, com como vai ser dali pra frente, né? Mas, realmente, separar, como você falou, né? Chega pra mim, na terapia, os casais em crise. Alguns já estão decididos. O outro ainda está tentando. E ali na terapia a gente consegue, talvez, mostrar para o outro que vale a pena tentar, tenta mais um pouco, até porque o e se é uma parte que agarra muito a vida das pessoas, né? Então, às vezes, é melhor você encerrar todas essas reticências. E se eu tivesse tentado? Porque talvez daqui a 2, 3 anos ele olhe para trás e fale, pô, se eu tivesse tentado um pouco mais. Ou a mulher pense isso. Então, talvez é melhor encerrar todos os ICs para depois ir para a Érica, sabe? Do que ficar com aquele IC, talvez ao longo da vida, porque ela vai casar com outra pessoa e, de repente, vai ter questões até parecidas e vai falar, nossa, já que eu tô lidando com isso agora, antes eu tivesse lidado antes, né? Exatamente. E como recomeçar sem endurecer? Porque a gente falou isso, deixa marcas, deixa traumas, e às vezes a pessoa se fecha, não se permite seguir em frente. E o pior, às vezes se permite, mas leva todos esses traumas e essas marcas ali para esse novo relacionamento. Então, como não endurecer nesse recomeço, né? Olha, Érica, isso aí não é só para separação, né? Para a vida. Eu acho que a gente precisa parar de olhar com um olhar meio vítima pra gente. A gente precisa parar de generalizar pessoas, né? Não são os homens que são assim, ou as mulheres que são assim. Claro que a gente tem algumas coisas que são muito comuns, né? Entre grupos, mas existem homens diferentes, existem mulheres diferentes, existem relacionamentos. Às vezes aquela pessoa foi assim um relacionamento, você talvez tenha uma experiência desse tipo, de alguém falar pra você, nossa, fulana foi super ignorante comigo, e aí você vai falar assim, nossa, mas eu conheci a fulana, ela foi um doce comigo. Será que essa pessoa foi ignorante aleatoriamente? Ou a forma como a outra falou com ela gerou uma reação? É muito comum, né? Então, eu acho que, pra mim, tem muito a ver com isso, assim, olhar pra situação e saber que essa situação foi a minha situação, a minha experiência. Não necessariamente ela vai se repetir, né? Eu vou... Você sabe, né, do que eu vivi agora com o meu último bebezinho, que eu tive um parto prematuro, não foi um parto prematuro, a gente teve que fazer uma cesárea prematura por questões de saúde dele, enfim, e teve que fazer cirurgia. E aí algumas pessoas me perguntaram assim, nossa, você tem medo de passar por isso de novo, de ter outro filho? Eu falo, gente, eu acho que agora eu tenho menos medo, porque eu penso assim, não é possível que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar,
não é possível que isso vai acontecer de novo comigo, né? Então, assim, acho que a pessoa tem que ter um olhar um pouco mais otimista. Ela já pensa assim, meu Deus, se eu engravidar de novo, tiver outro filho e ele tiver esse mesmo problema, gente, quais as chances, né? Se não foi algo que você tem um problema biológico sobre isso, né? Mas quais as chances de você escolher, se você, obviamente, não se tratar, provavelmente você vai buscar o mesmo perfil de pessoa e vai estar se envolvida no mesmo problema. Mas se você se trata, é muito possível que você busque exatamente uma pessoa que não te fira da mesma forma, que não gere o mesmo problema que gerou na sua vida. Então, eu acho que é olhar com um pouco mais de otimismo. E não vale deixar de viver, né? Por medo de, Por né? medo De novo de. medo aí, paralisando as Exatamente, pessoas. porque tudo pode ser, né? Tudo Exato, pode ser, tudo de pode fato. ser. Pode acontecer uma coisa ruim, mas pode acontecer uma coisa muito boa. Essa nova história pode ser linda. Só prova disso, Não é? né? Pois é. E talvez realmente recomeçar não seja voltar a ser quem você era, né? Ah, é muito difícil voltar É a muito ser. difícil. Aliás, assim, o mais gostoso da vida é a gente conhecer as nossas novas versões. Não é? É a gente conseguir perceber que a vida é essa metamorfose, né? Uhum. E é o que a gente é. Porque, gente, se você aceitar ser a mesma pessoa do início ao fim da sua vida, quem foi você? Não é isso? Exato. Então, eu não admito, eu não aceito. Eu quero sempre uma versão melhor de mim mesma e eu tô buscando. E a gente vai trabalhando por ela em todos os campos da vida. E se não for por isso, parece que vai perdendo a energia, né? É o que Exato. movimenta a vida, na verdade. Exato. Então, não tem nada a ver com voltar a ser quem você era, né? É encontrar um novo eu, né? Pois é. O que hoje faz você acreditar, Suelen, que a vida continua? Especialmente saber que pessoas são únicas. Pessoas não são grupos. Pessoas são únicas. Então, aquela história ali que eu vivi foi eu, um ser humano, que já não existe mais, porque eu estou mudando, em processo de mudança o tempo inteiro. Então, tem uma frase que fala assim que a mesma pessoa não se banha no mesmo rio. Porque a água já passou, o rio já aquela água ali daquele rio já foi, e a pessoa já não é mais a mesma, se ela dela entrar e sair do rio. Ela já teve algumas mudanças. Então, eu acho que saber que as pessoas mudam, os contextos mudam, o seu amadurecimento é outro. Então, saber que as pessoas são únicas, eu acho que é um ponto que traz esperança para qualquer nova relação, para qualquer novo contexto, né? Se eu já tive uma sociedade e não foi boa, eu posso ter uma outra sociedade e ela ser maravilhosa. Por que não no casamento, né? Exatamente. Pois é, se esse episódio hoje te encontrou num momento difícil, entenda que encerrar ciclos podem significar grandes possibilidades, né? Não é necessariamente o fim. E a vida, ela continua mesmo. E eu sou a prova viva disso, eu falo isso o tempo inteiro. E é bom a gente poder falar isso no lugar de fala, né? De ter vivenciado isso, porque é muito fácil a gente falar da vida do outro, tentar consertar a vida do outro e dizer pro outro que a vida continua sem você ter experimentado isso, e né? talvez se a gente perguntasse pra Érica de alguns anos atrás, ela fala, eu não sei se continua. Não, e hoje você tá aqui pra falar que continua, né? Eu estou Siga aqui em pra frente. dizer que a vida continua. E um dia eu achei que a vida não continuava mesmo. Eu achava que ali era o fim. Então, eu tenho certeza, é por isso que essa é a minha frase, né? A vida super continua mesmo. Esse foi o Entre Nós de hoje. E muito obrigada, Suelen, mais uma vez por estar aqui com a gente. Adorei estar com você e com quem está assistindo, porque parece que tem gente aqui com a gente, né? Tem sim. Eu espero que a gente consiga levar essa mensagem de acolhida, de recomeço, de energia boa, de suspiro, né? De entender que sai ali da respiração no canudinho, respira bem fundo e siga em frente, porque a vida é essa que a gente tem, é uma só. Aproveite. Cada dia que seus olhos abrirem, acredite, a vida continua. Então, faça por merecer, não é isso? Isso aí. Obrigada, Suelen. Obrigada a você, Érica. Até logo, gente. Até o próximo episódio do Entre Nós. E a gente está nesse ciclo de recomeço que vai ser incrível. E a importância disso é de fazer, de levar a esperança sobre acreditar e sobre continuar e seguir em frente.